3 para 443 minutos e 44 segundos, como tem sido durante a maior parte de 2026. Portanto, a Ucrânia tinha a região perfeita para atacar. Agora, precisava de um alvo. E Ryazan por acaso abriga algo que a Ucrânia estava mais do que disposta a 3 para 543 minutos e 54 segundos tomar de Putin. A refinaria de petróleo de Ryazan é uma das maiores de toda a Rússia. Quando 4,004 minutos operava em seu auge, a refinaria processava mais de 17,1 milhões de toneladas de petróleo anualmente, transformando o petróleo bruto em produtos refinados, como gasolina e diesel, que os militares russos 4 para 104 minutos e 10 segundos podem usar na Ucrânia, e que as empresas petrolíferas russas podem vender para países dispostos a ignorar as sanções e comprar os produtos petrolíferos russos a preços reduzidos. Destrua a refinaria e você 4 para 194 minutos e 19 segundos se vingará do massacre de civis por Putin de uma forma que garanta que a Ucrânia permaneça fiel à sua estratégia de enfraquecer a máquina de guerra russa. Então, foi isso que a Ucrânia fez. A refinaria de petróleo de Ryazan 4 para 304 minutos e 30 segundos agora queima depois que a Ucrânia lançou um devastador ataque aéreo contra a instalação. As reportagens 4 para 354 minutos e 35 segundos no Telegram mostraram os resultados do ataque da Ucrânia. A Ezilenova+, que tem sido uma das fontes independentes mais confiáveis demonstrando o que realmente acontece quando a Ucrânia ataca a Rússia. 4 para 454 minutos e 45 segundos durante grande parte da guerra, destacou os danos que a Ucrânia causou em uma postagem no Telegram em 15 de maio. Um trio de 4 para 514 minutos e 51 segundos fotografias provaram que os drones da Ucrânia atingiram seus alvos. Em cada uma, vemos a mesma coisa. Um incêndio devastador em algum lugar da refinaria de petróleo de Ryazan está lançando uma enorme coluna negra de fumaça para o céu. 5,015 minutos e 1 segundo. O céu já escuro de Ryazan parece um cenário infernal, enquanto as chamas 5,075 minutos e 7 segundos cintilam à distância e a camada de fumaça se espalha. Com o passar do tempo, relatos de civis 5 para 135 minutos e 13 segundos no local revelaram a extensão da vingança da Ucrânia. O Ukraine Today relata que moradores de Ryazan começaram a relatar explosões na refinaria por volta das 2 horas da manhã, horário local. Ao final do ataque ucraniano, 5 para 235 minutos e 23 segundos, dezenas de fortes explosões foram ouvidas em diferentes partes da cidade. A Rússia alegaria mais tarde que a Ucrânia havia atacado muito mais do que uma refinaria de petróleo, tentando pintar a resposta do país como tão terrorista quanto o que a Rússia havia feito em Kiev. A Rússia estava mentindo. 5 para 325 minutos e 32 segundos mostraremos em breve como sabemos. A mesma fonte relata que explosões ainda eram ouvidas às 5 horas da manhã, 3 horas após as explosões iniciais terem sido relatadas. 5 para 425 minutos e 42 segundos na refinaria de petróleo de Ryazan às 5 horas. 5 para 485 minutos e 48 segundos ainda estava enviando drones para a região naquele momento. Ou, igualmente provável, os drones ucranianos causaram incêndios tão grandes durante o ataque inicial que explosões secundárias se tornaram inevitáveis à medida que esses incêndios se espalhavam. 5 para 585 minutos e 58 segundos à medida que, ao final, pelo menos 24 pessoas estavam mortas, 0,066 segundos, e pelo menos outras 48 ficaram feridas. Putin havia atacado civis. Novamente.
Desta vez, 0 para 1313 segundos. Zelensky convocou os militares ucranianos: preparem uma resposta. E eles se prepararam. 0 para 1919 segundos e a Rússia sentiu a dor. A Ucrânia acabou de fazer algo que fez a Rússia arder como nunca antes. 0 para 2424 segundos com um ataque massivo de drones que destruiu múltiplos alvos por toda a Rússia. O ataque a Kiev foi 0 para 3030 segundos brutal. Durante a noite até 14 de maio, explosões sacudiram a cidade enquanto a Rússia lançava uma horda de 56 mísseis de vários tipos, incluindo mísseis balísticos Iskander e aerobalísticos Kinzhal, foram lançados no ataque noturno, assim como mísseis S-400, que são principalmente mísseis terra-ar. 0 para 3838 segundos. A principal razão pela qual a Rússia usou sistemas S-400 visando a capital da Ucrânia é a escassez de munições de precisão dedicadas a ataques terrestres. 0 para 4141 segundos. Um grande prédio de apartamentos foi destruído no ataque. Entre os mortos estavam 3 crianças, a mais nova delas uma menina de 12 anos. Ao final do ataque russo, o exército ucraniano 0 para 5050 segundos havia contabilizado 675 drones e 56 mísseis. A Ucrânia conseguiu abater a maioria deles. 652 drones russos foram abatidos pelas defesas aéreas da Ucrânia, juntamente com 12 mísseis Iskander e S-400, e outros 29 mísseis de cruzeiro KH-101. Mas não foi o suficiente. Alguns mísseis e drones russos penetraram, atingindo 11 prédios residenciais em Kiev e outros 50 em toda a Ucrânia. Mas a Ucrânia, como sempre, respondeu com coragem e se preparou para desencadear algo muito mais devastador. A operação de resgate foi rápida e fez o que pôde. Às 9 horas da manhã, horário local, em 15 de maio, a Ucrânia havia concluído sua operação de busca e resgate em um prédio residencial às margens do rio Dniepr, onde procuraram sobreviventes sob os escombros. Mas enquanto a tragédia 1 para 351 minutos e 35 segundos se desenrolava em Kiev, planos estavam sendo feitos em outros lugares. O ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiha, assumiu a responsabilidade 1 para 411 minutos e 41 segundos. Ele pediu a convocação de uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas que ele deseja que seja realizada, para usar outras plataformas internacionais para responder aos assassinatos de civis ucranianos 1 para 511 minutos e 51 segundos e aos ataques contra pessoal humanitário pela Rússia. É um passo importante no nível diplomático, sem dúvida. Mas Putin provou repetidas vezes que não se importa com o que as Nações Unidas 2 minutos e 1 segundo pensam. Ele se acomodou em seu papel como criminoso de guerra. E não importa o que a ONU diga, 2 minutos e 7 segundos ela permanecerá nesse papel. Enquanto Sybiha pedia a atenção da comunidade internacional, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pedia uma resposta muito mais direta, tanto da 2 para 172 minutos e 17 segundos da Ucrânia quanto de seus parceiros. No que diz respeito aos parceiros, Zelensky destacou que pelo menos um dos mísseis KH-101 que atingiram um prédio residencial em Kiev havia sido fabricado durante o segundo trimestre. 2 para 272 minutos e 27 segundos de 2026, o que é a maneira de Zelensky apontar que as sanções não estão sendo suficientes para impedir que a Rússia obtenha os componentes de que precisa para seus mísseis.